Segundinhos aí para entrar. Aqui. Olá a todos, estamos novamente com o DEMP, Desenvolvimento, Ensino e Network para o Médio e Pequeno Empresário, Pequeno Empreendedor. A pessoa que mais acompanha e ajuda a crescer esse país, com todos os seus contratempos, contra todos, uma legislação complicada, uma legislação que às vezes não vem muito a favor do empresário, mas que emprega tranquilamente mais de 80% da mão de obra desse país. E hoje, como não poderia ser diferente, uma das missões do DEMP é ajudar o pequeno e médio empresário. Eu diria que hoje nós vamos estender um pouco mais e ajudar também a família desse empresário. Às vezes o cara ainda não é empresário, mas tem um cargo de chefia, um cargo de alto escalão, tem seus bens pessoais, e como que ele pode deixar isso de uma forma mais tranquila para os familiares, né? A gente sempre ouviu falar muito em inventário, tem que fazer o inventário, tem que fazer o formal de partilha, algumas pessoas vão lembrar muito desse nome, e mais recentemente estamos falando muito em holding. Então hoje esse é o assunto que nós vamos abordar com 3 especialistas aqui sobre o assunto. Eu sou Luiz Paulo Macedo, contador, sócio da QSM Assessoria Contábil, e o DEMP é constituído e formado inicialmente por mim, pelo Anselmo da Racional Assessoria Contábil e Empresarial, empresa que ajuda a recuperação de empresas, fluxo de caixa e gestão, pelo Marcelo Santana, advogado tributarista da Santana e Sescom Advogados. E para começar esse assunto sobre holding, nós vamos estar contando com a doutora Patrícia, com a doutora Yara e com o Carlos Liberti, meu amigo contador, que adora fazer números, ver números e fazer gestão das situações. E antes de passar a bola para vocês, caiu de bandeja hoje 2 casos aqui, para ver como esse assunto é importante. Um daqueles famosos biscoitos Globo do Rio de Janeiro, que teve o falecimento de um sócio alguns anos atrás, e o processo de inventário, pelo que eu entendi, não conheci esse caso, mas ele é público, desse e-mail que eu recebi hoje, não foi finalizado ainda e está se questionando ainda alguns itens. Será que foi a melhor estratégia? A gente não pensa nisso, né? Ele é um nome famoso, mas parece que os bens não são tão grandiosos ou valiosos assim, parece que é das alegações que eu vi. E um caso curioso é que um fã do Neymar, eu vi hoje no Globo.com, que ele está fazendo lá um formal de partilha, ou já está deixando a questão da herança dos seus bens para o Neymar, por ser um fã, uns milhões de reais ali, está na Globo.com de hoje, dia 28/6, que é a data da live. Então, são 2 curiosidades, depois eu vou querer saber a opinião de vocês, se pode, se não pode, se é legal, como ficaria ou não. Mas nesse momento eu vou chamar a doutora Yara, que vai falar aí sobre inventário, passar a questão jurídica e o que ela tem a dizer para a gente para começar o esquenta da nossa programação de hoje. Obrigado, doutora Yara. Com você, a palavra. Boa tarde a todos. A minha parte é falar sobre os inventários, então temos 2 tipos de inventário, que seria inventário judicial ou extrajudicial. Então, o que é o inventário primeiro, né? O inventário é um processo onde é feito todo o levantamento ou apuração de todos os bens patrimoniais do falecido e também os débitos deixados por ele. No final, nós vamos fazer os créditos e débitos e aí será apurado o valor real que será dividido entre todos. Quem pode abrir o inventário, né? Na verdade, o inventário geralmente é aberto pelo cônjuge sobrevivente, depois vem ou os filhos, geralmente maiores de idade, e também ou os pais. Se ele não tem filhos, pode também vir para os ascendentes, que são os pais desse falecido. Pode ser também aberto pelos credores. Então, assim, quando a família não abre inventário e há credores, eles podem vir como terceiro interessado. Esse terceiro interessado, então, se habilita, abre o inventário e aí vai ter todo o trâmite, né, nessa parte judicial. Aí é tudo feito na parte judicial. Também pode ser haver um incapaz. Quando há um incapaz e não abre o inventário, aí vem o Ministério Público e abre para esse filho incapaz. Então, vamos também... Outra modalidade do inventário é prazos. Então, todo mundo tem muita dúvida. Olha, qual prazo que eu tenho? Por
causa que também tem aquela questão emocional da família que perdeu um ente querido. Então, o que a lei nos dá? 60 dias. Até 60 dias não há multa. Após os 60 dias, até os 180 dias, há uma multa do imposto a ser arrecadado, que é de 10% dos bens deixados. Após 180 dias, nossa, minha luz está apagando aqui. Após os 180 dias, aí tem a multa de 20%. É só falar de multa, né? A gente já... Aí começa. Aí, vamos aos tipos de inventário. Temos 2 tipos de inventários, o judicial e o extrajudicial. Qual que é o melhor? Depende. O judicial, ele é mais lento, que depende do juiz. Aí, geralmente, é quando há filhos menores, tem brigas na família, não concorda com a herança. Então, o judicial, geralmente, é mais lento. O extrajudicial é feito no cartório de notas. E nesse cartório de notas, tem 4 modalidades. Acho que alguém está falando. Está dando uma interferência. Aí, tem 4 modalidades. Aí, nesse inventário de notas, não pode haver menores, no extrajudicial não pode haver menores, não pode haver testamento, que é o caso que o Luiz começou a falar, que eu acredito que essa pessoa do Neymar está deixando doação via testamento. Então, no extrajudicial não tem como a gente fazer quando há o testamento. Tem que ser aberto o testamento no judiciário. E todos os herdeiros têm que estar de acordo para fazer no extrajudicial. E ter obrigatoriamente um advogado. Então, mesmo tendo um cartório de notas, é obrigatória a presença de um advogado para estar fazendo. O judiciário é feito no Estado, através do Tribunal de Justiça no Estado. Sobre as custas, né? Os impostos. Vamos aos impostos, que é o ITCMD, que é o imposto pago para o governo. Todos eles, tanto no judicial como no extrajudicial, depende do Estado. Por exemplo, em São Paulo, são os 4% do patrimônio. Já, por exemplo, no estado da Bahia, 8%. Então, vai de estado para estado. Onde é feito, qual estado é feito? Geralmente, no último domicílio do falecido. Então, aí, nesse último do falecido, né? Qual a vantagem do judiciário? Então, a vantagem do judiciário é quando a família não dispõe, ela tem bens, mas não dispõe de valores. Aí nós pedimos para o juiz, a autorização para que seja pago no final do inventário. E também ele pode ser concedido um alvará para que venda um dos bens, tanto móveis como imóveis, para custear esse inventário. Já no cartório, só é feito após a quitação do imposto, TCMD. Então, essas são as diferenciações básicas entre os inventários. Agora eu vou passar, então, a palavra para a doutora Patrícia, que ela vai falar sobre o holding judicial. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer aqui o convite para estar presente com todos vocês. Bom, como a doutora Yara estava falando, né, toda essa parte do inventário, ela acontece após o falecimento de alguém. Quando a gente fala em holding, nós estamos falando na constituição de uma empresa. Então, o pensamento aqui é trazer o patrimônio para dentro de uma empresa, então, pejotizar esse patrimônio com algumas finalidades. Temos algumas formas de holding, né, a forma de holding pura, que é aquela holding que vai apenas participar de outras empresas, né, que tem como objetivo principal participar do capital de outras empresas. Temos aquela holding que vai, além de participar do capital de outras empresas, vai também exercer alguma atividade empresarial. Temos a holding patrimonial, que visa organizar as regras sucessórias em relação aos herdeiros e aos cônjuges, que aí é o que nós estamos aqui trazendo esse confronto entre o inventário e a holding.
porque nós estamos falando de um ato inter vivos, que eu planejo como serão feitas as regras de sucessão. Obviamente que levando em consideração o que a lei civil diz, né, em relação à herança, os herdeiros legítimos, então eu não posso passar do que a lei diz, eu só posso dispor de 50% do que é meu e posso doar para quem eu quiser, os outros 50% têm que ser resguardados. Então, isso mesmo quando a gente fala de uma holding, precisa ser levado em consideração. Toda vez que a gente for pensar em uma holding, precisa analisar o caso a caso para verificar quais são as melhores condições para aquele caso em particular. A holding patrimonial, a intenção é trazer o patrimônio de um patriarca ou de uma matriarca que tem aí bens para dentro da empresa e trazer essas regras de sucessão e, eventualmente, de doação, de administração, as regras políticas de voto, quem vai administrar esse patrimônio. Então, existem alguns benefícios na holding que a gente tem em relação ao inventário. Alguns deles a parte de não judicializar, né, então eu não preciso esperar alguém morrer para entrar com toda essa questão do inventário, eventualmente aí ter um litígio, uma briga entre os herdeiros, uma discussão que pode perdurar aí anos, e o desgaste emocional entre as pessoas. Então, o patriarca, ele se antecipa em vida, deixa tudo organizado, e no falecimento dele, de forma automática, é passado para os herdeiros da forma que o patriarca organizou e idealizou. Então, a gente está falando aí de uma intenção, né? Além do desgaste emocional e da morosidade do processo, que a gente consegue fugir com a holding, nós temos alguns benefícios tributários. Então, quando a gente fala do inventário, como a doutora Yara falou, sobrevindo à morte, nós temos que recolher o imposto de ITCMD. Quando nós estamos falando da holding, apesar de haver aí uma discussão se é devido ou não o ITBI, eu opto por sempre considerar o pagamento do ITBI. Isso pode ser discutido posteriormente, eventualmente até uma ação posterior para ter de volta esse crédito tributário, se for feito o pagamento, mas a gente já tem uma redução aí no percentual, depois o Carlos, que é o contador, vai trazer para a gente esses percentuais com mais propriedade, mas a gente tem aí uma redução de custos no total dessa transferência de patrimônio, né? Cada caso realmente precisa ser estudado com muito cuidado, com muita atenção, para que as regras sejam feitas de forma eficientes, né? Então, nós temos a cláusula de incomunicabilidade, é possível, por meio da holding, você determinar a doação, né, deixar já o patrimônio para os filhos, e determinando que, eventualmente, se eles se casarem, esse patrimônio não se comunica com os cônjuges, né, que por aí virão. Nós temos a cláusula de impenhorabilidade, nós temos cláusula de reversão, de doação. Então, é uma questão que é um contrato. A holding, ela é uma personalidade jurídica com um contrato muito bem desenhado e muito bem delimitado, com regras que precisam ser específicas, transparentes e muito bem alinhadas, para que, no futuro, não tenhamos aí um problema maior para aquela família. Então, é uma forma de você estruturar o patrimônio dentro de uma empresa, auxilia na organização, não só do patrimônio, mas na organização da administração desse patrimônio e, eventualmente, de outras empresas. É possível também trazer imóveis para alocação dentro de holding, mas essas questões todas precisam ser analisadas com muito cuidado, né? E sempre levando em consideração tudo que a lei civil diz a respeito da partilha dos bens, né? Sem ultrapassar legítima, herança, enfim, é basicamente isso.
Vou passar a palavra para o Carlos, que vai trazer aí o conhecimento dele contábil a respeito do assunto. Carlos está no mudo, Carlos. Agora sim. Tudo bem com vocês? Doutora Patrícia, doutora Yara, agradeço, foi muito bom a explanação. Eu só vou fazer um preâmbulo rapidinho, né? O que acontece, né? Nós trabalhamos com o planejamento patrimonial da família. O que é o planejamento patrimonial da família? Vamos imaginar um guarda-chuva, tá? Embaixo desse guarda-chuva, nós temos algumas ferramentas. Quais são essas ferramentas, tá? Uma delas, a doutora Yara falou com muita propriedade, é um inventário. Antes do inventário tem o testamento também, né? Ótimo. Então, este é uma ferramenta. A outra ferramenta que nós temos também no processo de planejamento patrimonial da família, qual que é? A doação dos bens para os filhos com cláusula de usufruto. Então, uma segunda ferramenta que nós temos. Assim, serve para todo mundo? Não, cada caso é um caso. Todo esse trabalho ele é personalizado. Não dá para você pegar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não é assim. Você tem que realmente conhecer o teu cliente, né? Entender tudo que ele tem para saber o que é melhor para ele. Na questão da doação, a gente tem alguns exemplos, e eu gosto de dar um exemplo, porque com um exemplo, você vai guardar essa informação e vai lembrar do problema. Olha só, um cliente fez a doação, né, com usufruto de 3 lotes de terreno. Chegou uma incorporadora e falou o seguinte, ó, quero comprar de vocês para construir um prédio, vamos fazer uma permuta sem torna. Simples assim, você me dá 3 lotes e eu te dou 9 unidades habitacionais de 100 e poucos metros. O pai falou, maravilha. Ele vai falar com o filho. Filho, é o seguinte, olha, aconteceu isso, eu gostaria que você assinasse aqui o documento. O filho fala assim para o pai, ferrou. Eu estou me separando. A minha esposa não vai assinar. Espera um pouquinho. Então, você fez uma doação, você passou para o seu filho com empenhabilidade, comunicabilidade, todo aquele negócio. Só que quando você faz doação, não tem reversão. Quando você doa para o seu filho vai ter que doar para você. Você sabia que ele vai pagar o ITCMD na ida e na volta? Então tem que pensar muito bem se esta ferramenta é boa para você. Eu não sei. Nesse caso, perdeu um bom negócio justamente porque, mesmo ela não tendo direito a nada, tá certo? Ela tinha que assinar o documento. Quer mais? Se você fizer uma doação para um filho menor, amigo do céu, só com decisão judicial, você não consegue reverter. A doutora Yara e a doutora Patrícia me corrija, por favor. Eu sou contador, então, assim, mas se você fizer uma doação para um menor, aí complicou. Aí não faça, porque realmente a coisa complica. Tá? Então, essa é a segunda ferramenta que a gente criou no planejamento patrimonial da família. A terceira ferramenta é a constituição da empresa, né? Que a doutora Patrícia falou, que é de participações societárias, uma empresa que é de participações societárias. Então, o cliente apareceu, ele tem 3, 4 negócios, né? E aí você fala assim para ele, peraí, aqui eu posso te ajudar desse jeito. Quer ver um negócio legal? Então você tem um posto de gasolina, você tem uma franquia de escola de inglês, uma franquia de uma padaria e uma franquia de um material de escritório. Então eu brinco, né? Tudo que eu tinha menos o posto de gasolina, porque daqui um pouquinho no exemplo que eu vou dar, eu vou pôr fogo no posto de gasolina, tá ok? Então, o que acontece? Você cria uma estrutura societária aonde você integraliza nessa holding de participações societárias o capital dessas 4 empresas, e aí você vai ter um contador só, você vai ter um gerente administrativo, um gerente financeiro, um gerente de marketing, entendeu? Você centraliza o caixa, se sobra dinheiro aqui, falta dinheiro ali, então você tem todo uma estrutura administrativa gerencial profissional.
mas vai depender do que o cliente trouxe para a gente. Essa é mais uma ferramenta. A outra ferramenta que tem, que é muito utilizada pelos empresários de contabilidade e também pelos advogados, é a administradora de bens próprios, né? Por quê? Na administradora de bens próprios, o que você faz? Ele tem lá uma série de imóveis, e está alugado, ele está pagando 27,5% de imposto de renda. Carnê-leão. Aí você fala para ele, pera um pouquinho, se você colocar numa pessoa jurídica, você vai pagar de 11 a 13. É uma bela economia. Então, isso é muito utilizado já no mercado, né? De você criar essas holdings, que você tem um planejamento tributário maravilhoso, sensacional, e você já criou uma parte da sucessão, porque você trouxe para a pessoa jurídica. O problema de quando você traz esses bens para a pessoa jurídica, o que acontece? Você tem que pagar o ITBI, porque lá na Constituição Federal diz que a integralização não paga ITBI, desde que não seja atividade imobiliária. Agora tem um outro aspecto de outros bens também que a gente vai chegar mais para frente. Então, a segunda ferramenta é essa, né? A primeira ferramenta, aquela de que você toma conta das empresas, a gente chama de holding pura, né? Essa daqui você vai misturar, você vai poder ter outras atividades. A gente chama de holding mista. Beleza? Tranquilo. Agora, o que a gente está falando aqui? A holding patrimonial, onde você pega os outros bens da família, o apartamento, a chácara, a fazenda, e coloca na holding patrimonial, tá? Por que tinha essa separação? Mas não é administração de bens próprios também? É porque antigamente era muito simples, você não pagava o ITBI, você tinha a imunidade que está lá na Constituição Federal. Tá? Então, era até julho de 21, era tranquilo, você jogava para cá, entrava na prefeitura, pegava a imunidade, ia no registro de imóveis depois de constituída a companhia e ajustava a matrícula do imóvel. Olha que maravilha! Aí teve uma bendita de uma súmula 796, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, tá? Do senhor Alexandre de Moraes, que ele deu ele escreveu com um português que cada prefeito entende de um jeito, e nós também, e agora complicou um pouquinho a nossa vida. Mas ainda dá para ser negociado. Fora isso, tem mais ferramentas ainda que a gente tem para o planejamento patrimonial da família. Qual que é? O seguro. A gente pode fazer um seguro de vida. O problema é que o seguro de vida, quando você tem uma certa idade, ele vai ficando muito caro. Então, vale a pena fazer o seguro de vida, mas não o seguro de vida para você pagar o inventário. Não, o seguro de vida para os herdeiros, para ajudar, né, a pagar a escola, a faculdade, não para pagar o inventário. Não é justo você fazer um bendito de um seguro para pagar o inventário. Você já sabe que não precisa. Você pode não fazer e pagar, ok? Uma outra coisa também que você pode fazer, que praticamente é o último item dessa ferramenta, né, do grande guarda-chuva, qual que é? É o seguro previdenciário, né? O PGBL e o VGBL. Tá certo? Só que agora sai. Antigamente, você colocava lá o beneficiário e aí não entrava no inventário. Só que agora vem uma decisãozinha aí, é o seguinte, olha, se você receber à vista, não entra. Se você for receber em 50 anos, 50 parcelas, 100 parcelas, de R$1.000 até você... Aí vai ter que entrar no inventário. Quer dizer, já complicou um pouquinho a vida. Eu brinco, continuo falando, é uma corrida de gato contra o rato. Ok? E nesse caso, o gato, eu não gosto de comparar o gato com o governo, porque o gato é maravilhoso, eu tenho, tá? Mas porque o governo quer pegar você de qualquer jeito. Então, sai aqui, ele vai aqui, é complicado. Bom, então, o planejamento patrimonial da família tem todas essas ferramentas que vai depender da tua necessidade. E a gente vai saber dessa necessidade na hora que a gente faz o quê? A entrevista. Essa entrevista, eu entro mudo, saio calado. Eu quero ouvir. Eu tenho que saber fazer as perguntas para o meu cliente para eu poder depois estudar como que é que eu vou fazer e vou atendê-lo da melhor forma possível, dando 110% de garantia. Tem mais, quando você faz um processo desse, a tua garantia de quantos anos são? Quantos anos demora para o teu cliente ir embora? É muito tempo, tá bom? Bom, esse é um aspecto. Agora, eu gosto de falar assim, ó, se você não souber disso,
o seu filho vai perder qualidade de vida. O quê? É isso aí, vou repetir. Se você não souber disso, o seu filho vai perder qualidade de vida. O que eu preciso saber, Carlos? Eu vou falar. É o seguinte, ó. Vamos imaginar que chegou um cliente e ele tinha casado, marido e mulher, com 2 filhos. Eles tinham um apartamento de R$1 milhão, tá? Aí o marido morreu. Eu sempre mato o marido, não sei porquê, mas eu gosto de matar o marido. Então o marido morreu, ok? Ficou quem? Ficou a viúva com os 2 filhos. E um apartamento de R$1 milhão. Só que ele comprou esse apartamento por R$300 mil. Tá na declaração de bens dele lá. Beleza? Tranquilo. Então, o que acontece? Ele morreu, ele tem 60 dias para entrar com o inventário. Eu tô correndo. Como é que tá meu tempo aqui? Eu tô correndo. Avisa aqui para mim, por favor. Aí, o que acontece? Ela precisa contratar um advogado para fazer o inventário dela, rápido, não é verdade? Aí o advogado, quanto custa para fazer o meu inventário? Aí o advogado vai falar assim, olha, pela tabela da OAB, tá? Tá aqui a tabela da OAB, até eu brinco, né? Eu trago ela aqui para mostrar para vocês. Tá dizendo o seguinte, 8% se não tiver litígio, 10% se tiver litígio. Isso está na tabela da OAB de São Paulo. Tá? Eu não estou aqui para falar quanto vale ou qual é o preço, tá? Cada um tem o seu honorário e o seu valor, tá? Preço e valor, beleza? Então vamos imaginar que nesse nosso exemplo aqui o advogado cobra 6%, tá? Do valor. Então R$60 mil do apartamento de R$1 milhão, que é o valor de mercado, já foi embora. Como é inventário, ele vai ter que pagar o quê? O ITCMD. O ITCMD é 4%, R$40 mil. Já foi 10% do patrimônio dela, foi embora. Acabou por aí? Não acabou por aí. Por quê? Aí tem a taxa de registro, certidões, matrícula. Tem um monte de despesa. Quanto que vai dar? Mais 3%, R$30 mil. Para facilitar, a gente está falando de R$130 mil que já foi embora do patrimônio. Acabou por aí? Não, ela fala para o advogado, eu não tenho dinheiro para pagar. O advogado tem 2 alternativas. Ele fala, então eu vou embora, não vou poder te atender, ou você vende o imóvel. Opa, ela vai ter que vender o imóvel. Se ela vender o imóvel utilizando lá o 5º andar, ela vai ter que pagar 6% de comissão. Mais 60 mil, que vai embora. Quem vai comprar um apartamento dela se está em inventário, se tem filho? Ninguém. Se alguém comprar, ele vai querer um deságio muito grande. Vamos imaginar que ela conseguiu vender o apartamento dela de R$1 milhão por 800 mil. Porque arrumou um investidor e falou, olha, eu vou te dar os 130 que você precisa, mas eu pago só 180. Você continua morando no imóvel, quando o inventário fechar, você pega, eu te pago a diferença. Quer dizer, de 800 já perdeu mais 200. Já foi 35% embora do patrimônio dela. Acabou por aí? O Luiz é contador. Ele vai falar, Carlos, você está esquecendo de uma coisa. O que é? O ganho de capital. Ela comprou por 300, lembra? Ela não vendeu por 800? Amigo, R$76 mil. R$76 mil, que paga 30 dias depois. Tudo bem que ela vai pagar parcelado. Ela recebeu 130, ela vai pagar proporcional. Quando ela receber o restante, ela paga. Ok? Então, quanto que sobrou para ela de R$1 milhão? R$600 mil. Ela perdeu 40% do patrimônio dela. Quando eu falei que o filho dela ia perder qualidade de vida, eles não vão mais poder morar naquele apartamento, eles vão ter que mudar de bairro, o filho dela não vai poder mais estudar naquela escola maravilhosa que é com o cachorrinho. Para onde eles vão? O filho dela vai. Então, você vai deixar isso acontecer? Agora você já sabe. Então, você não pode deixar isso acontecer. Qual que é a solução para amenizar isso? É a montagem do planejamento patrimonial da família com a holding patrimonial. Ah, Carlos, mas peraí, esse negócio é ilegal, esse negócio aí é só para milionário. Crenças não é crenças. Eu brinco, né? Eu falo assim, eu dou alguns exemplos, tá? Quem fez inventário e quem não fez inventário, tá bom? Então, vamos rapidinho assim, ó. Roberto Marinho, ele não fez inventário. Rio de Janeiro, ele deixou de pagar 2.400, ele não pagou. Para o governo e para a prefeitura do Rio. Vamos vir para São Paulo? Vem para São Paulo. Antônio Hermínio de Moraes, o dono da Votorantim, pedra, cimento, banco, alumínio. Amigo, 1 bilhão e 200 ele não pagou para o estado de São Paulo, nem de TCMD, nem de TBI. Peraí, o que esse cara fez, cara? Deu problema? Não deu. Então vamos subir para a Bahia. Vamos ver o Norberto Odebrecht, o dono da construtora Odebrecht, tá? Ele deixou de pagar 1 bilhão 120 milhões, cara. É isso que eu estou falando, bi. Ele não pagou. E não teve nenhum problema. Eu acho que ele se arrependeu depois da bobagem que os filhos fizeram naquela Lava Jato, mas tudo bem. Ele deve ter rodado lá
Mas tudo bem, deixa para lá. Esse é outro... Vamos voltar para São Paulo. Né? O Samuel Klein, o dono das Casas Bahia, ele fez inventário? Não fez. Os filhos estão brigando agora, tá? Só que essa briga que os filhos estão tendo, aonde que é? É dentro da pessoa jurídica. Não é mais sucessório, sucessão. A briga é empresarial. A divisão já foi feita. O Batraque falou, é assim que eu quero. Eles assim, e acabou. Entendeu? Então, nós falamos... aí tem mais o Roberto Civita, do Grupo Abril. Mas você só está falando de milionário. Lógico, eu estou falando das pessoas que fizeram o que deu certo. Agora, você acha que o Neymar não tem holding? Você acha que o Ronaldinho não tem holding? Você acha que o presidente não tem holding? Os senadores, os deputados não têm holding? Todos eles têm holding. Está no TSE, é só entrar, ser curioso que você vai achar. Simples assim. Você tem holding? Peraí, por que você não tem holding? Agora você já sabe que a holding pode ser qualquer coisa. Quem não fez holding e foi para o inventário? Eu vou te dar alguns exemplos. Chico Anísio, 10 anos o inventário dele, aquele monte de filho, acabou o dinheiro. E aí, como é que você resolve? Espera um pouquinho, tem mais gente. O galã da Rede Globo, Marcos Paulo, ele era casado com a Alessandra, aquela beldade e tal, teve 2 filhas, depois ele separou e teve uma união estável com a Fontenelle. Ele tinha testamento, cara. O que aconteceu? Pau! A porta dos imóveis lá no Rio estava caindo porque ninguém podia entrar. Espera um pouquinho, porque está no inventário. Quando você faz inventário, sabe com quem que fica a chave dos seus bens? Com o juiz. Por incrível que pareça, o juiz tem a chave. Você só está bloqueado. Acabou. Tá bom, você não vende, você não pode fazer nada. Você tem que ficar quietinho lá, atendendo as exigências, e o dia que ele quiser pegar o teu processo, ele pega quando ele quiser. Não tem, o advogado vai lá, conversa, mas ele só vai pegar quando ele quiser. Tá? Então, Marcos Paulo. Agora, já que eu falei da Rede Globo, vamos falar da USBT. Gugu Liberato. Você quer mais que o Gugu Liberato? O cara vai mexer no telhado, cai, bate cabeça, morreu, tinha testamento, deixou 50% pro filho. Tá certinho, a herança tá lá, 50% pro filho. Os outros 50% ele falou 25% pro filho e 25% pro sobrinho. Aí o que aconteceu? A mãe dos meninos falou, peraí, eu tenho união estável com esse moço. Aí ele não colocou. Como é que faz? Vai brigar. Aí o que aconteceu? Apareceu agora o namorado dele dizendo que tinha uma união estável. Aí apareceu um filho. Amigo, olha só, o inventário do Gugu Liberato é R$1 bilhão. R$1 bilhão. Vai gastar 250 milhões com os advogados e taxa nos Estados Unidos e no Brasil. 25%. Por quê? Porque nem o Gugu, nem o Marcos Paulo, nem o Chico Anísio falaram com o Pico. Se eles tivessem falado com o céu, eles tinham feito um planejamento patrimonial da família, eu estava milionário e eles não tinham tido esse problema que eles estão passando até hoje. Simples. Então, quando você... Eu posso ir mais, Emílio Santiago apareceu, vai ter que desarmar o corpo, deixa aparecer um filho agora, o Aguinaldo Raio, o Aguinaldo Timóteo, ele tinha feito o quê? Ele fez ele fez uma adoção de uma menina. Por esse motivo, parou o inventário do homem. Pera um pouquinho, né? Então, vocês lembram do caso da majoritária das lojas pernambucanas? A mulher tem 2 milhões, 48% das casas pernambucanas. Ela está com problema de saúde, não tem casada, não tem filho, e aí a cuidadora dela está dizendo que tinha uma união estável com ela. E vai ficar com o patrimônio, e ela não tem holding. Ela não tem um sistema de proteção. Não é blindagem, mas é um sistema de proteção. Nunca falaremos de blindagem, mas de proteção e de dificuldade para chegar, isso dá para ser falado, né? E agora a questão dos biscoitos Globo, né? Porque realmente, quem paga o perito? Quem paga o perito? Tem dinheiro para pagar o perito? Olha só, a marca vale 35 milhões, os caras não têm nem sede própria. Como é que vai pegar 35 milhões e dividir por 4? 9 milhões, praticamente, para dar 9 milhões para a viúva. Não tem como pagar, cara. Vai ter que jogar fora, vai ter que vender a marca e fazer o que da vida? Tudo isso porque não houve um planejamento patrimonial da família com o tempo.
Tá ok? Então, a gente mostra para você a dificuldade que tem o inventário, a facilidade que tem. A facilidade não é plena, ela tem custos. Não é fácil, não é de graça você montar um sistema de planejamento patrimonial da família. Mas dá para ser feito. Funciona. Então, eu mostrei para você o inventário, mostrei que dá para fazer, provei para você que não é só milionário que vai fazer, que você pode fazer com um patrimônio um pouco menor que esse, e aí você, o que você faz? Você vai criar realmente uma sociedade, onde você vai colocar esses bens aqui dentro, você vai trazer a que preço? Você tem opção, a lei te dá opção, né? Valor de mercado ou valor que está na declaração. Só que tanto a Constituição Federal não está sendo respeitada mais. Por quê? Por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, 786, súmula, ele complicou a vida de todo mundo. Então, tudo que estava muito fácil do TBI, não é que estava fácil o TBI, estava mais tranquilo. Se não tem atividade imobiliária, não tem TBI. A gente entrava lá nas prefeituras, pegava o atestado de imunidade, levava com o contrato social no registro de imóvel e saía com a matrícula atualizada. Era simples assim. Era simples assim. Aí, durante 3 anos, você tem que entregar o SPED para a prefeitura para provar que você não tem rendimento de aluguel 50%. E aí, como é que faz? Tá? Era assim. Agora não. Agora, você é obrigado a pagar, em algumas prefeituras, a diferença entre o valor que está na declaração e o valor de mercado. Nesse caso, 300 menos 1 milhão, eu teria que pagar o ITBI sobre essa diferença para montar o sistema de planejamento, tá? Patrimonial. E depois você faz a doação dessas cotas para os seus filhos. Aí a doutora Patrícia já realmente falou das cláusulas empenhabilidade, comunicabilidade, reversão e outras cláusulas que a gente chama cláusulas imprescindíveis, né? Administração permanente, a gente usa prazo indeterminado, porque você vai ser o administrador, né, da empresa, sendo que criança não pode ser, né? Se apareceu o Conselho Regional de Administração, você fala, opa, aqui não tem não, eu já tenho aqui, ó, já tenho legislação que diz que eu não tenho que pagar pro Conselho Regional de Administração, então já tem algumas coisas legais, tá bom? Bom, eu vou agora passar aí para a pergunta. Tem mais coisa? Vamos marcar um dia, uma outra mais tempo e tal, para a gente falar muito sobre esse assunto que é instigante, gente. Na verdade, esse assunto eu acho que não dá para marcar um seminário completo, né, de uma semana. Não. Mas vamos a alguns pontos que colocaram aqui. Tem até uma pergunta da Fátima Macedo que subiu aqui. Mas antes da pergunta dela, assim, eu queria só frisar a questão do ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doações, né? Aqui em São Paulo é 4%, pode chegar a 8%. O Rio de Janeiro não paga ITCMD, tem um outro nome lá, é uma tabela progressiva, então isso varia de estado para estado. Mas existe já um movimento há algum tempo, isso a gente já vem discutindo, de unificação disso e subir tudo para 8%. Então, é uma situação. A segunda situação que eu queria colocar aqui é que a gente falou muito em bens, né? Casa, apartamento, mas eu posso, aí eu vou deixar essa pergunta para vocês, eu posso colocar qualquer bem numa holding, eu posso colocar ações, às vezes eu visto em ações e em vez de investir na pessoa física, eu quero investir na pessoa jurídica. Eu posso colocar um cargo, eu posso colocar uma carta de consórcio e fazer isso na holding, já fica como uma sucessão. Ali me permite isso, não permite? Eu tenho lá, vendi uma empresa, vendi um terreno, eu tenho 500 mil reais, 1 milhão de reais, às vezes 300 mil reais de um terreno que eu vendi. Eu posso pôr isso numa holding ou somente bens materiais? Como que funciona isso aí? Como que vocês entendem isso? Sobre a questão, se eu posso ter na holding ou não? Ou fica só na pessoa física? Qualquer coisa pode entrar na holding? Queria que vocês respondessem aí. Fica para mim? Pode ser? Acho que pode ser para vocês aí, debater esses três. Bom, vamos lá. Você pode colocar qualquer bem na holding. Qualquer bem. Eu tenho lá 3 fusquinhas, tá? Que é de colecionador. Eu vou colocar na holding. Eu tenho obras de arte. Eu vou colocar na holding. Tá? A gente evita de colocar na holding o quê? Tá? Alguma coisa que você vai se desfazer no curto prazo.
Se você já tem ideia de vender, para que a gente vai pagar ITCMD, entrar com isenção imunidade, não é isenção, imunidade? Para quê? Se você já está querendo vender, mas hoje você pode colocar. Ninguém perguntou, mas alguém pode perguntar assim para mim assim, Carlos, eu posso colocar na Hold um apartamento financiado? O problema é sim, você pode, só que você vai perder o financiamento. O financiamento na pessoa física é 360 meses, tem seguro se você falecer. Então, para você pôr na Hold, você vai ter que quitar. Porque se o imóvel está alienado, você não pode trazer para Hold, tá? Então, o imóvel financiado pode vir? Não pode vir. Eu sugiro que não venha. Você vai perder todos os benefícios, tá? Então, agora, qualquer outro bem pode vir. O pessoal fala assim, posso levar dinheiro para a Hold? Pode. Você pode levar dinheiro para a Hold, não tem problema nenhum. Ah, mas a Hold paga mais impostos. Beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se vale a pena ou não. Mas hoje você pode pôr objetos de arte, você pode colocar qualquer bem de colecionador, casa, carro. Carro eu não coloco. Por que eu não coloco? Perguntaram aqui qual é a diferença de bens de Hold patrimonial e Hold de administração de bens próprios, tá? Assim, a Hold de administração, a gente criava isso justamente do ITBI. Tá? Porque a administração de bens próprios tem que pagar ITBI, porque é uma atividade imobiliária. A Hold patrimonial, a gente tentava a imunidade do ITBI, por isso que mudava. A hora que acabava os 3 anos a imunidade, eu podia fazer uma incorporação e ficava com uma célula só, um CNPJ só, sem problema. Só que eu, durante 3 anos, eu não tive rendimento de aluguel, e por este motivo, que eu não tive rendimento de aluguel, eu fui beneficiado pela Constituição Federal, que diz que eu não tenho que pagar o ITBI, que mudou tudo agora em virtude dessa súmula 796. Eu sou ministro, me ajuda demais. Que é discutível, né, Carlos? Eu acho que essa questão do ITBI é muito discutível, mas assim, a gente sabe que nós estamos num país em que nada é certo, né? Tanto existem questões polêmicas de ITBI e TCMD. Mas deixa eu aproveitar assim, uma chance aqui de falar. Essa visão do Carlos é uma visão muito prática, né? E a gente, no dia a dia da nossa profissão, a gente se depara com pessoas, todos nós necessitamos de algum tipo de planejamento, né? Ainda mais no país que a gente vive, se você ficar simplesmente parado e não fizer nada, de repente você está perdendo uma excelente oportunidade. E eu queria falar eu estava conversando uns tempos atrás com uma advogada, que ela vinha numa disputa judicial de inventário há 8 anos, eles tinham, acho que eram 8 irmãos. Mas o que acontece? Quando o pai dela era vivo, eles tinham uma empresa. Era uma empresa muito próspera, mas próspera mesmo, num ambiente setorial muito favorável. Só que existia, por ele ter muitos filhos e dos filhos sobrinhos e essa turma vai crescendo, começou aquela coisa do cabide de emprego, né? Vou dar emprego para fulano, ciclano, vou mandar o meu filho para o exterior e foi minando a empresa, né? E isso, né? Até a gente conversou muito a respeito, necessitaria de um protocolo familiar. Vamos estabelecer regras claras de meritocracia para quem vai trabalhar na empresa. Vamos estabelecer que os sócios vão tirar honorários pro labore da empresa e com aquilo lá que eles vão custear o padrão de vida dos filhos. Então, essa coisa não aconteceu. Então, você vê que é um planejamento diferente, é um planejamento de quem tem uma empresa e precisava resolver uma questão, porque é aquela coisa, né? Se você não tem regras escritas, você vai ser, um cede aqui, o outro já vê lá, eu também quero, e vai minando, e a empresa a empresa acabou, né? E aí depois ele morreu, e os bens que eles adquiriram ficaram 8 anos no judiciário. Então, eu gostei dessa visão do Carlos, tem muitos instrumentos, né? Ele falou bem, seguro, previdência, protocolo familiar, acordo de cotista e uma série a holding, né, que também faz seu papel importantíssimo nisso tudo. E a mensagem que a gente leva é isso. Não vamos ficar parado e vamos sempre pensar num bom planejamento para todas as pessoas. Obviamente que cada caso é um caso e precisa ser analisado.
E não podemos olhar para os obstáculos. O ITBI e tal. Vamos expor o risco. Você fala, você quer assumir esse risco? Não quero. Então paga. O que é melhor para você? Um imposto ou uma tranquilidade de que as coisas vão fluir numa sucessão ou numa administração do seu negócio? Paga o imposto, né? Até porque o imposto é aquilo que a gente falou, né? Ele é discutível e depois, mesmo que você tenha pago o ITBI, você pode eventualmente discutir em juízo para um crédito futuro. Então a gente evita a dor de cabeça nesse primeiro momento e depois a gente discute e se conseguir o retorno do imposto, ótimo. Mas essa questão do planejamento e da antecipação dos problemas, e como o Carlos falou muito bem, analisar cada um dos casos, né, Carlos, e pontuar aquilo que é melhor para o cliente, conhecer a vida do cliente, o que ele quer e colocar no papel todas essas regras claras e específicas para que não reste dúvidas. O Marcelo também botou um assunto aí. O que eu vejo como problema aqui, só para não parecer, o que eu vejo como problema é a acomodação das pessoas. Eu tenho um cliente agora que está falando, inventou, ele descobriu, leu em algum lugar, holding, me perguntou. Eu falei, só que agora você não vai conseguir, você agora tem um passivo aí bastante grande, qualquer coisa que você fizer pode caracterizar fraude a credores, né? Então, não vai fazer, já passou o timing. Então, é que é um cuidado que tem que tomar, né, Anselmo? Porque tem se falado muito de holding como blindagem patrimonial. E a ideia da holding não é uma blindagem patrimonial, é uma organização do patrimônio, é uma organização de regras, é toda uma estrutura para evitar problemas futuros. Se você já está com problema agora, não é a holding que vai te salvar. Porque você pode ter uma desconsideração da personalidade jurídica, você pode ter o seu patrimônio esvaziado judicialmente, porque você já tinha problemas antes. Sim, então, se você se antecipa e toma atitude, você evita muitos problemas, né? Sim. O Marcelo colocou uma questão que é bem interessante, que ele estava com um caso que durou 8 anos, né? Eu tenho um caso aqui de 5, 6 anos e é muito comum. Aí eu queria saber da doutora Yara, que cuida mais de inventários, né? Mais a modalidade dela, vou chamar assim. Em média, quanto tempo dura o inventário hoje, se você consegue ter uma ideia, uma perspectiva, ou dos casos, ou do que você sabe, o quanto que isso acaba custando, porque a gente fala da holding, existem, às vezes, gastos mensais. Me parece uma coisa bem mais interessante, muitas vezes, pegando essa questão do planejamento. Mas o inventário, o cara não quer fazer o inventário. O cara não quer ter essa economia, não fez. O quanto tempo dura esse inventário? Se eu acabo tendo esses gastos mensais? Porque eu tenho um caso de 5 para 6 anos, a pessoa ainda brinca comigo que ela não tem nem com quem me ligar porque ela é a única herdeira, acabou entrando no judicial por alguns motivos, mas não finaliza isso. Tem a questão que não fez da mãe, às vezes não faz da mãe, não faz da avó, não faz da mãe, não faz do pai, e não vai fazer do filho, né? Fica aquele bem hereditário que não tem dono ainda, que sai muito mais caro no cartório para regularizar essa brincadeira depois. Então, eu queria saber, doutora Yara, quanto tempo hoje, em média, está levando o inventário, até para a gente poder ter ideia de comparativo. Eu estou falando da holding, que é uma sucessão, estou falando da holding, que já é um planejamento no sentido de distribuição, obviamente tem regras a serem seguidas, mas o inventário, quanto tempo em média hoje ele leva? Essa caso de 8 anos, 5 anos, e estou falando assim, teoricamente de pessoas comuns, não famosas, que nem o Carlos falou, mas são pessoas que estão do nosso lado. Como que fica isso, desse ponto de vista do inventário? Então, no inventário judicial, Luiz, se está tudo bem, se não... por exemplo, vamos pegar um exemplo de um menor. Tem um menor, é obrigatório fazer no judiciário. Mas está tudo bem. A mãe, a genitora, né, a cônjuge sobrevivente e um filho. Olha, a média é de mais ou menos de 1 a 1 ano. Entendeu? Tem cartórios em lugares que é bem mais rápido. Então, por exemplo, eu tive um caso aqui no ABCD que foram 4 meses. O juiz pegou, o Ministério Público já falou que estava tudo bem, a gente já pagou ITCMD, já entrei com tudo pago, as guias pagas, então foi muito rápido. Agora, realmente, se tem briga, aí depende também aí tem inventários que duram 5 anos, já tem inventários rolando que já está em andamento, aí mais ou menos uns 6, 7 anos, vai depender muito do que está se discutindo.
Por outro lado, o inventário extrajudicial está tudo pago. Vamos lá, a gente faz o TCMD, paga o TCMD, recolhe todas as guias, é muito rápido. Em uma semana, está pronto. Né? No cartório é muito rápido. Você faz a minuta, paga as guias, mais ou menos. Olha, tem um falecimento há 30 dias, por exemplo. Tem casos que nós temos também que falar dos descontos. Hoje, olha que você entra para fazer o TCMD, a fazenda está dando desconto, às vezes. Tem 5% de desconto até 60 dias. Então, vale muito a pena. Aí nós vamos saber na hora que você joga no sistema. Mas tudo está lá, recolheu o TCMD, já qualifiquei as partes, mandei para o cartório faz a minuta, né, na escritura pública, cerca de... Faz hoje, amanhã a cartorária, a escrevente vai assinar, já está pronto. Aí é só mandar para os cartórios, para registro de cartórios. Aí depende... É só pagar, né? É só pagar, né? Só pagar. E assim, e você colocou uma coisa interessante, né, doutora? Se tiver criança, acaba entrando no judiciário, né? Tem que estar, é obrigatório no Ministério Público. Aí eu vou perguntar para a doutora Patrícia. Vou abrir uma holding, escutei o que o Carlos falou, escutei o que vocês falaram, falei, bom, acho que eu vou abrir uma holding. Só que eu, particularmente, tenho um filho de 9 anos e uma pequenininha de 4. Assim como eu, muitos pais, aí, muitos papais, muitas mamães também têm seus filhos menores de 18. Posso abrir a holding, já colocá-los como cotista, que seja 1%, que seja 0,5%, que seja 10 mil, 20 mil de capital, às vezes eu não preciso ter uma coisa gigante. Posso ou não posso? A partir de que idade que eu posso? A partir de que idade que eu posso fazer emancipação? Ou não posso fazer emancipação? Como é que fica isso do ponto de vista jurídico? Porque se eu vou cair no inventário jurídico e às vezes ele é mais demorado, então é um motivo a mais para abrir a holding, mas eu posso colocar esse meu filho menor de 18, menor de 16, menor de 12, como é que funciona isso do ponto de vista jurídico? Pode colocar, até porque, na verdade, sim, você vai trazer o filho para dentro da holding e você vai deixar regras claras de quem vai administrar estas cotas. Mesmo que você faça a doação para os filhos dessas cotas, você vai trazer o patrimônio para dentro da holding e transformar tudo em cota. Você vai colocar a cláusula de quem é o poder político e administrativo destas cotas. Então, o poder administrativo e político será sempre do pai, e não dos filhos, independente da idade que eles tenham. Você coloca aquela cláusula, e aí o Carlos me corrija se eu estiver errada, de que somente no falecimento do patriarca é que essas cotas serão transferidas para os filhos. E você ainda tem uma opção de usar como uma forma também de ferramenta auxiliar, de repente, um testamento. Que nem um caso que eu estava vendo aí recentemente. O rapaz tinha mais de um filho com mulheres diferentes, tinha 3 filhos com mulheres diferentes. Ele queria trazer os filhos para dentro da holding, e ele era casado com uma 4ª mulher. Então, estamos falando aí de 4 mulheres diferentes, sendo que 3 mães de cada filho, esse aí gosta de procriar. E ele não queria, ele queria trazer os filhos para dentro da holding, mas queria evitar, em caso de falecimento dele, que as mães ficassem responsáveis pela administração das cotas, porque quando nós estamos falando de um menor de idade, os pais são os administradores legais do patrimônio das crianças, porque a criança pode ter patrimônio, só que ela não pode administrar o patrimônio. Então, o pai ou a mãe é que são os responsáveis por essa administração. Então, no caso desse rapaz, qual foi a ferramenta aí para protegê-lo? Ele fez um testamento com uma curatela especial, definindo que, em caso de falecimento dele, quem ficaria com a administração das cotas, enquanto menores de idade, seria a esposa atual dele, que não é mãe de nenhum dos 3. Mas ela administraria a sociedade, a empresa, a holding, o patrimônio, enquanto os filhos fossem menores de idade. E a partir do momento que eles chegarem à maioridade, aí sim não tem mais o que fazer, aí passa-se as cotas para os filhos, isso no caso do falecimento do pai, né? Mas enquanto ele não falecer, você amarra, que é aquilo que o Carlos falou, né? Por isso que é o prazo indeterminado, você amarra essa administração, esse poder político ao pai.
Então, por mais que ele transfira as cotas, que ele doe as cotas, é ele que tem o poder exclusivo de administração, poder de voto dentro da empresa. Entende? Não sei se ficou claro. E essa maioridade é a partir dos 18 ou a partir dos 21? É a primeira pergunta que eu te faço. E a segunda pergunta, não existe uma coisa de quando a pessoa tem mais de 70 anos ou 60 anos, que ela precisa ser assistida, ou que algumas decisões dela não tem que ter o cunho jurídico, apoio jurídico? Então, eu estou pegando os dois extremos. O quanto que é a menor idade? Menos de 18 ou menos de 21? Porque a gente ainda ouve muito essa questão de 21 anos. E quando a pessoa completa mais de 60, 70, ela ainda tem um poder de decisão? Ou ela precisa de um apoio jurídico, alguma coisa nesse sentido? Então, a parte dos 60 anos, o que tem é a questão, por exemplo, se um senhor de idade vai se casar, ele tem mais de 65 anos, ele não pode se casar com comunhão parcial de bens, ele tem que se casar com separação total de bens, justamente porque ele já está numa idade avançada, então existe uma limitação nesse sentido. Agora, não é porque ele é um idoso, ou porque ele tem mais de 65 anos, que ele precisa que alguém administre nada por ele. Não é essa a questão. A questão é evitar aqueles casamentos por interesse, né, vamos dizer assim, que tanto o idoso quanto a idosa caem naquele golpe que chega o novinho, casa, com vistas a ficar com patrimônio. Porque o cônjuge, em alguns casos, ele entra como herdeiro, né? Então, evita-se isso, você tem que casar com separação total de bens, que é para não ter esse tipo de transferência de patrimônio indevido, tá? Agora, a idade civil de responsabilidade é 21 anos, a idade penal de responsabilidade é 18 anos, então, a princípio, assim, quando a gente está falando de holding, completou 21 anos, já tem autonomia para administrar, em caso de falecimento do patriarca. Ou seja, então tem que esperar até os 21 anos, né? Tem que esperar até... Não é que tem que esperar até os 21 anos. Até os 21 anos, a administração fica com... nesse caso que eu te falei, se o patriarca faleceu e ele fez, por exemplo, esse testamento, deixando uma curatela especial, ou seja, a mulher dele, ela não está herdando nada. Ele está testando para ela a responsabilidade sobre a administração. Nós não estamos falando em transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio é para os filhos. Porém, como eles são menores e eles não podem administrar sozinhos, e, neste caso, a saída foi fazer um testamento, deixando a curatela especial em caso de falecimento dele, para a esposa atual. Ela vai gerir a empresa até que os filhos completem 21 anos. Na verdade, eu só vou fazer um adendo aqui. Após os 70 anos de idade, aí tem alguns regimes de casamento, por exemplo, né? Que eu entendi. E hoje, a maioridade é os 18 anos. A partir dos 18 anos já é considerado maior de idade. Então, antigamente tinha ainda esse, de 21 anos. Agora, a partir do Código Civil de 2002, aí caiu para 18 anos a maioridade civil. Então, no caso da Hold, eu acredito que, aí o Carlos pode nos falar, que a partir dos 18 anos pode começar a gerir patrimônio, não tenha problema. Agora, sobre a idade civil da pessoa, o que voga muito? Se a pessoa está bem também mentalmente. Então, você pode vender casa com 80 anos, 85 anos, a gente tem casos aqui que puderam vender imóveis, mas estava todo mundo bem. Aí cabe a família, ele não está bem civilmente, ele não está bem mentalmente, aí é feito a curatela dele. Então, a idade para gerir é muito... Depende do estado da pessoa, Luiz. Tem uma regra muito clara, né? A exceção de casamentos, né? Aí o cartório, ele exige que seja separação total de bens, acima de 70 anos, eles começam já a colocar e impor alguns limites. Confesso que eu fiz essa pergunta de casamento, já subi um zap da minha esposa aqui e falou, olha lá, só tem mais 20 anos para fazer golpe em alguém, toma cuidado. Eu quero comentar o seguinte, Patrícia, eu te odeio, velhinho de mais de 60 anos, não, tá? Fica tranquilo, Anselmo, já estamos todos aqui muito próximos. Ô, Luiz,
Vocês querem fazer uma adendo uma aí? pergunta da Gil que eu quero fazer depois, mas eu queria entender um pouquinho mais desse assunto, da Gil Menezes. A questão da idade máxima, né? Não tem realmente, né? Enquanto você estiver dentro das perfeitas condições, você pode continuar administrando a empresa, vendendo, comprando, não acontece nada. Tá? Isso é tranquilo. Um dos obstáculos que a gente vê, Luiz, para constituir empresa é o seguinte, nem apareceu esses dias, a gente foi constituir uma holding, e aí o filho falou assim, mas eu tenho uma MEI, eu faturo 6 mil reais por mês, se você me pôr de sócio, eu vou perder a MEI. Aí eu tive que chamá-lo para conversar, falar, vem cá, nós estamos falando de 10 milhões, nós estamos falando que teu pai vai perder 40%, 4 milhões. Não é pensar pequeno com 21 anos? Pensa que você vai ter uma empresa no lucro real que vai faturar milhões. Então, vamos sair desse MEI, vamos passar para um outro tipo de empresa, você vai pagar um pouquinho mais agora, mas você vai garantir para o futuro, né, 2 milhões a mais para você e 2 milhões a mais para sua irmã. Então, tudo tem negociação, né, que você pega e mostra, né? Por quê? Porque você tem que conversar com todo mundo. Você não conversa com o pai e com a mãe. Você tem que conversar com o pai, com a mãe, com os filhos. Você tem que trazer todo mundo para a mesa, né? Porque eles vão ter que assinar, né, quando você faz a doação, tá? Então, esse negócio do detalhe não tem. Eu vi que a Gil fez uma pergunta, né, sobre se eu posso trazer ações, se eu posso trazer investimento, né? Eu posso trazer, Gil, sem problema nenhum. O problema que você tem que pensar é assim, ó, quando o cliente chega com uma carteira de investimento, vamos imaginar XP, o que eu faço? Eu marco uma consulta com o assessor financeiro dele e falo assim, o que o meu cliente tem com você? Eu tenho tudo isso aqui. O que pode ser resgatado, o que não pode ser resgatado? Dependendo de prazo, porque tem os benefícios de imposto de renda, tá? Tem coisa que não vale a pena, que não PGBL, não vai resgatar nunca, deixa lá, né? Não entrava no inventário. Agora, outros bens eu posso trazer. E eu posso trazer ações, posso trazer investimento, posso trazer qualquer coisa. O problema é o seguinte, enquanto você está na pessoa física, você paga de 15 a 22 de imposto de renda lá na pessoa física. Na pessoa jurídica, você vai pagar 9% a mais, tá? Você vai pagar, que é a contribuição social. Você vai pagar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber o seguinte, o cálculo que você faz é assim, ó, eu tenho 1 milhão aplicado. Se os juros tiver 10% ao ano, eu vou ganhar 100 mil reais no final do ano. Se eles descontarem 15% dos meus 100 mil, eu só vou receber 85. Tá? Então, na pessoa física, eu vou receber 85 de juros livre no final do ano. Se eu tiver na pessoa jurídica, além dos 15 que eu vou pagar mais 9. Mais 9 mil. Então, que cálculo que você tem que fazer? Você vai pagar 9 mil a mais por ano, né? O cálculo é o seguinte, se eu perder 1 milhão do meu patrimônio, vamos imaginar assim, ó, vai para inventário, eu vou perder 15% do meu patrimônio financeiro, 150 mil reais. Então, você divide 150 mil reais pelos 9% lá, que no caso é, sei lá, 7 mil reais, vai dar 17 anos. Vale a pena ou não vale a pena trazer os investimentos para a pessoa jurídica, patrimonial? Depende. A vida é um jogo. Você não sabe quando chegou o teu fim aqui. Então, é aquela história. Quer arriscar ou não quer arriscar? Não, eu não quero arriscar. Se eu morrer daqui 2 anos, eu vou perder 150 mil das minhas aplicações, você vai perder do teu patrimônio 150 mil. Porque você não vai vender. Né? No caso do imóvel, você tem que pagar comissão, você tem que abaixar. Agora, como a aplicação ela é líquida, tá? Então você tem que fazer o cálculo, se vale ou não vale, só que tem um agravante, que é a mesma coisa, quando você está no lucro presumido, e no outro ano você tem que optar pelo presumido real. Você tem que ter uma bola de cristal. O que vai acontecer? Eu acho que eu vou crescer. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o lucro real, ou vamos ficar no presumido. E é a mesma coisa aqui. Bola de cristal e é o jogo. Infelizmente é o jogo. Mas que pode trazer, Gil Menezes, pode trazer sim, que não tem nenhum problema. Pode trazer, e eu queria completar isso que você comentou, Carlos, que é o seguinte, às vezes na pessoa física eu tenho lá, eu vou pegar esse 1 milhão de reais como exemplo. Se eu falecer, eu tenho os 4% para ser feito de transmissão, ou VTCMD, ou VTBI, se eu já fizer uma doação, ou TCMD, dependendo do caso, mas no horário advocatício de quem vai cuidar. A doutora Yara vai ficar brava comigo agora,
mais honorário advocatício de fazer um inventário, porque advogado natural é serviço dele, afinal de contas ele estudou para isso, como eu pago a consulta do médico, também de cobrar o honorário do contador, o honorário do advogado e os profissionais que envolvem isso. Então eu tenho mais esse gasto. Às vezes, já fazendo essa transferência para a pessoa jurídica, eu não necessito pagar esse valor de transferência, porque eu integro o capital, e aí esse custo da contribuição social pode vir até a ser diminuído, embora a alíquota seja maior. E também tem uma questão que aí, assim, é só lançar a informação aqui no ar, e cada caso vira um caso, né, que é para a gente deixando isso bem claro aqui. Eu trabalho e tributo com base no regime de caixa ou na realização. Aplicações financeiras têm essa regra, né? Que se eu deixo esse 1 milhão lá e não saco nunca esse dinheiro, eu vou ter o problema do cobre cotas, que eu tenho tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Mas se eu não resgatar esse dinheiro, realmente é uma reserva já para os meus herdeiros, lá para os meus filhos, ou quem ficar de direito, enfim, às vezes eu já tenho essa transmissão, não tenho nem esse trâmite todo. Então, às vezes, até essa questão da contribuição social, regra de hoje, né, vai que amanhã muda, o final do ano muda, enfim, acaba sendo diluída e, na verdade, é menor do que os 9%. Cada caso vira um caso. E eu vejo muita gente investida em holdings hoje, fundos imobiliários, em ações e fundos imobiliários, pensando só em dividendos. Tem vários casos aqui de alguns clientes que fazem isso e não pensam realmente em vender. Mas isso vai ficar uma hora para o filho, ou para o neto, ou para o filho adotivo, ou para a esposa. E aí, como é que fica essa questão? Porque já pode fazer isso e receber só o dividendo. Às vezes o dividendo, ele tem isenção tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Qual o tipo de rendimento que isso te traz? Então, são tudo variáveis. Quando a gente fala de um estudo de holding, não é uma coisa tão simples assim. É uma coisa que vai aos poucos, né? A Gil Menezes está agradecendo aqui a resposta, dizendo que ela não tem 1 milhão. Eu vou dizer para ela o seguinte, vamos se esforçar um pouquinho, que de 100 em 100 a gente chega lá. Dá mais 10 anos de vida aí, fácil. Né? Marcelo, você queria completar alguma coisa antes? Não, eu queria fazer 2 comentários aí, Luiz. Uma em cima do que quando você perguntou, né, o tempo de inventário. E eu diria para você que, por exemplo, ir para o judicial não basta ter apenas filhos menores, né? Quando vai para a partilha, é uma discussão sem fim, que às vezes não concordam, às vezes um bem tem um valor para um que não tem para outro, às vezes o cara queria ficar com um bem que está com o outro, enfim. É muito fácil ir para o judicial. Só que assim, quando vai para o judicial, tem um agravante. Rompe-se as relações familiares. E aí, a gente que está como advogado, não é só uma questão de direito. Aí envolve sentimentos, aí existe uma raiva, aí você imagina quanto tempo isso vai perdurar, né? Eu digo isso porque realmente é um negócio que estressa, né? Mas, enfim, é só um comentário. O outro ponto que eu queria falar, quando você falou de... É interessante, né, quando você faz quando você transfere um bem para uma holding, para uma empresa, você tem algumas cláusulas bem interessantes, né? Por exemplo, cláusula de reversibilidade, por exemplo, você doou para um filho, né? Lógico que o caminho natural é que você faleça primeiro que seu filho, mas se seu filho falecer, ele retorna automaticamente, não é que aquelas ações do filho vai para inventário, não, ele retorna automaticamente, né? A família vai crescendo, os filhos vão crescendo, então você coloca uma cláusula de incomunicabilidade, porque de repente a relação do filho com nora não é tão boa, ou da filha com genro não é tão boa, e você não quer... Enfim, tem uma série de impenhorabilidade, né? Se o seu filho está com algumas opções, e aí pode ter um problema. São coisas interessantes, estático, né? Que o direito societário te permite, né? Que o direito não, né? É bem interessante. Você queria fazer esses 2 comentários. Ou seja, não é um contrato estático, né? Eu posso ter o contrato hoje de constituição da holding, e daqui a 2, 3, 4 anos, ter necessidade de alterar alguma coisa, eu posso alterar, desde que respeitando padrões, regras. E às vezes eu não coloquei uma cláusula dessa, posso colocar futuramente, desde que o patriarca, o administrador, possa estar fazendo, respeitado alguns limites também, né? Também não é oba-oba aí, pelo que eu entendi. Ô, Luiz, certo? Manda. Eu gosto de contar esse caso, né? Há mais de 20 anos atrás, acho que eu recebi eu sempre falava assim, ó, não deixa o seu filho casar sem falar comigo. Eu brincava, né? Não deixa o seu filho casar ou a sua filha casar sem falar comigo. Tá bom.
O que aconteceu? Eu recebi um convite de casamento de um cliente meu. Quando eu recebi, eu falei, cara, ele vai casar? Como que pode, pô? Eu marquei uma reunião com ele correndo. Falei, cara, como é que você vai casar? Você não se programou? Como é que você vai... Com regime de parcial de bens ainda, né? Há mais de 20 anos. E aí, o que a gente fez? A gente correu, constituiu a holding dele há 20 anos atrás, tá? Trouxe as participações societárias, que ele era majoritário nas duas empresas, ele tinha mais um valor significativo na conta, a gente depositou na conta da holding. Por quê? Para não ter o problema de misturar, porque se ele deixa na pessoa física que casa, qualquer condomínio, qualquer coisa misturou, é metade dela. E o que a gente montou toda essa forma, essa estrutura, tá? Correndo, porque tinha lá a data do casamento, tá? E depois de muito tempo, ele se separou. Ele me agradeceu demais. Então eu brincava, se a sua filha vai casar, o seu filho, fala com a gente. Nunca. E ainda mais agora que tem esse monte de youtuber cheio de grana, se ele não montar a holding dele agora, pelo amor de Deus, cara, tem que montar a holding correndo. Já compra no CNPJ da empresa, já está pagando ITCMD, o ITBI, já põe lá. Paga uma vez só. Para poder finalizar, a gente já está estendendo 1h10 aqui, eu vou deixar uma última pergunta para a doutora Patrícia e acho que para o Carlos, e depois a gente vai para a fase final aí, que já estamos com 1h10. Empréstimos, é muito comum, você monta a holding, já tem os bens, mas às vezes no dia a dia, essa holding acaba precisando de mais dinheiro. E às vezes não necessariamente você vai lá com o dinheiro e faz uma alteração, um aumento de capital, mas você fica tendo o famoso empréstimo, né? Ou às vezes a holding empresta para o sócio, para a pessoa física, ou a pessoa física lá acaba emprestando. Como que vocês encaram isso? Se isso vira uma receita financeira, se isso tem IOF, se isso pode prejudicar e descaracterizar a holding, ou é uma operação transacional normal, como ocorre entre empresas e entre sócios? E que vocês têm... Vou dar um tempo para vocês, 1 minuto para cada um responder, só para a gente botar a pimentinha agora no final. Eu faço o seguinte, se eu estou emprestando dinheiro para minha holding, eu posso emprestar e nem cobrar juros por esse motivo. Se eu pegar dinheiro da holding emprestado, eu tenho que pagar juros para a holding, ela vai ter que pagar rendimento financeiro e IOF. Perfeito. Patrícia, doutora Patrícia? Sigo mesmo o pensamento do Carlos. E um dia isso pode virar aumento de capital, né? Pode. Pode. Bom, vamos para a fase final aqui. Desde que seja a primeira alteração, depois que você emprestou o dinheiro. Tá, perfeito. Bom, vamos para a fase final aqui, a gente já está com 1h12 aqui, essa live está bem extensa. Talvez a gente faça uma segunda rodada aí, mais para o final do ano, quando a gente começa o planejamento familiar, promessa de Natal, promessa de Ano Novo, né? Eu não falo mais que eu vou emagrecer, mas talvez eu pense na holding aí futuramente. Vou começar com as nossas advogadas, nossas meninas aí, ladies first. Doutora Yara, suas palavras finais aqui, agradeço a sua participação e gostaria das suas palavras finais aí sobre o assunto, sobre o evento e como que a gente consegue te encontrar caso queira tirar alguma dúvida com você. Quero agradecer também a participação de todos. Desculpa a minha forma meio didática de falar de inventário, mas eu espero que tenha sido meio claro. E eu deixei meu e-mail, né? Aí é mais fácil pelo e-mail para a gente estar vendo. Eu quero só agradecer, realmente, e espero que tenha as expectativas. Nós que agradecemos. Eu vou pedir para você escrever o seu e-mail no chat do YouTube, porque eu confesso que eu estou com dificuldade para ver, não sei vocês aí, se eu já preciso trocar o óculos aqui, mas ele fica no chat do YouTube também. Fica legal para todo mundo poder acessar. Doutora Patrícia, você... Bom, primeiro agradecer a todos pelo convite, pela participação, foi uma conversa que eu acho que foi muito produtiva, muito esclarecedora para todos que assistiram e para nós que estávamos aqui presentes, né? O meu contato eu deixei o Instagram e deixar o recadinho que, assim como o Carlos falou, antes de casar, antes do seu filho casar, fale comigo, antes de fazer qualquer coisa, converse com seu advogado, converse com seu contador, e vamos nos antecipar aos problemas para evitá-los, na verdade, né? Antecipar os problemas não, vamos antecipar questões importantes para evitar problemas, é isso. Importante que isso não é coisa nem de mãe nem de pai ciumento, né? É uma questão de proteção mesmo, não são pais e mães ciumentos. Exato, é uma questão de proteção da unidade familiar como um todo, porque como o doutor Marcelo falou,
um inventário litigioso, ele acaba causando um desgaste muito grande, né, para a família, e tem famílias que a gente vê que realmente acabam nessa briga de inventário, então isso é muito triste de ver na prática. Então é isso, procurem sempre um advogado, um contador, conversem e vamos em frente. Obrigada, viu? Perfeito. Carlos, suas palavras finais? Bom, eu agradeço, realmente foi muito proveitoso, a gente sempre aprende, a doutora Yara, a doutora Patrícia, o Marcelo também, eu estou muito feliz de ter participado aqui do evento. Uma dica rapidinha para vocês, eu gosto de sempre deixar, além da mentalidade positiva, né? Peraí, Carlos, você falou uma dica, parece que você criou um nome para essa dica aí, como é que chama? Dicas do Céu. Dicas do Céu. Céu, é o meu nome, Carlos Eurípides Limberti, tá? É o seguinte, existe a possibilidade, e ela está muito clara, do ITCMD passar para 8% mesmo, tá? Já foi aprovado pelos 27 CONFAS e pelo secretário, pelo ministro da Fazenda. Só depende, sabe do quê? De 21 senadores, metade da metade, assinar. E mais, olha só, esses 18% pode ir para 20%. E mais, na proposta da reforma tributária, já está dizendo que o ITCMD vai ser progressivo. A hora que for progressivo, está na mão deles aumentar. O que está dizendo é o seguinte, pode ser que o ITCMD federal e nacional vai para 27,5%. Amigo, se o ITCMD passar para 27,5%, você que é empresário de contabilidade, você vai fazer fila aqui na porta. Você lembra do plano Sarney, que faltava produto, que você tinha que correr lá? Você não lembra, né? Você tinha que ir lá correr para comprar uma latinha de óleo, uma latinha de leite, porque não tinha. A mesma coisa vai acontecer. Se subir para 27, quem não tiver estrutura para atender cliente, todo mundo vai querer fazer a holding voando. Então, já que você sabe que existe essa possibilidade, e depois da fala do presidente e do ministro da Fazenda, que o herdeiro não faz nada, os meus filhos fazem sim. Então, corre, porque se passar, você perder 27% do seu patrimônio, eu não vou. Luiz, uma coisa, quando vocês... Essa live, queira ou não queira, é utilidade pública. Você, o Marcelo, o Anselmo, vocês foram muito felizes pelo tema, porque certamente teve a mão de Deus que iluminou a cabeça de vocês para colocar esse tema e isso daqui. Vai ajudar muita gente. Parabéns. Obrigado. Vamos começar por ordem alfabética, tá bom? Anselmo, você, suas palavras finais. Bom, esse é um tema que eu fiquei mais como ouvinte, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu vi muita coisa que a gente toma contato no dia a dia. Eu comentei, o empresário é leniente, as pessoas são lenientes, não se dão conta disso. Eu mesmo falei, peraí que eu tenho filhas que também estão construindo patrimônio e eu vou falar com elas, porque, né, não serei leniente no assunto. Muito bem. Marcelo, vou pular o L direto para o M. Queria agradecer aí ao Carlos, a Yara e a Patrícia pelas explanações. Foram momentos aí muito agradáveis, realmente. Um tema que eu particularmente gosto bastante também. Não atuo com isso, mas tenho bastante interesse, bastante curiosidade, tenho pesquisado bastante. Eu acho que a gente vive num país muito difícil, né? Um país de sérias dificuldades. Então, a gente tem que estar sempre procurando uma oportunidade, né? Como a gente fala, em meio ao caos, sempre existem oportunidades. E é isso que a gente está buscando, e é isso que a gente está tentando transmitir. Agradeço aí a todos, agradeço também aí o Luiz e o Anselmo aí. Obrigado. Bom, para poder finalizar aqui, eu agradeço a todos. Mais uma live do DEMP, Desenvolvimento, Ensino e Network para o Médio e Pequeno Empresário. Essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, não sei, às vezes já sobe imediatamente, às vezes demora um pouquinho. Nos acompanhem nas redes sociais, nos acompanhem aí pelo YouTube. Temos outras lives interessantes aí para o pequeno e médio empresário, como ele pode estar se adaptando. Como já de uma frase bem famosa aí de todos, é que a única certeza que temos é que a mudança é constante, né? E aí a gente também trouxe um tema que tem sido cada vez mais popular,
e cada vez mais forte, né? Para não ficarmos com a síndrome de vira-lata, né? Como dizia Nelson Rodrigues, gostaria de dizer, não sei se temos algum japonês, algum oriental assistindo aqui, mas eu confesso que eu tenho vários amigos japoneses. A transmissão de bens no Japão sai muito mais cara do que no Brasil, né? E lá e cada país acaba tendo suas regras, né? Então acho que a gente também ainda tem alguns momentos aí de aproveitar, de estudo, de refletir sobre tudo isso. Gostaria de agradecer o Anselmo e o Marcelo, meus amigos do DEMP aí, já de algumas jornadas e de várias discussões e várias noites de trabalho aí para levar informação ao empresário. Gostaria de agradecer bastante a Patrícia, a Ari e o Carlos, que trouxeram o ponto de vista aí e nos ajudando na missão de levar conhecimento. Nos acompanhe nas redes sociais, @DEMP, Desenvolvimento, Ensino e Network para o Médio e Pequeno Empresário. Obrigado a todos, fiquem com Deus e bons negócios. Um abraço.